Olá, pessoas, sejam todos bem-vindos, a mais uma aula de Física 3 no canal Drama Physics. E a aula de hoje vamos falar de refração da luz, O que é a refração da luz, Então tem um exemplo aí, deixei essa figurinha para vocês darem uma olhada, vocês tentarem entender o que está acontecendo. Olhando assim, é uma colher dentro d'água, num copo d'água, parece que está meio quebrado, A colher, ó, ela vem aqui assim, tem uma descontinuidade aqui, ó. Parece que a colher se quebrou, Mas não é, ela não se quebrou, Águas não quebram colheres, a princípio. O que acontece aí é que a água está passando de um meio para o outro, Existem índices de refração diferente aqui, O que significa isso, índice de refração diferente? Significa que a velocidade de propagação da água aqui no ar é diferente da velocidade de propagação aqui na água, tá? E como consequência disso acontece esse efeitinho aqui, Então, o que a gente está vendo, na verdade, é a água se propagando em meios diferentes com velocidades diferentes, tá ok? Tem um fenômeno muito interessante também, que a gente não vai abordar com muito detalhe, mas a cor da luz se propaga diferente. A velocidade da luz é diferente para cada cor da luz, tá? No vácuo, não. No vácuo, a luz sempre se propaga com a mesma velocidade, mas se ela passa por vidro, por exemplo, aí a luz vermelha, se ela vai com uma velocidade, a luz amarela com outra, a laranja com outra, a verde com outra, a azul com outra e a violeta com outra. Então, cada luz tem a sua própria velocidade em um certo meio diferente do vácuo, tá ok? Isso cria um fenômeno bem interessante, que é esse aqui, ó, quer ver? Esse fenômeno aqui, que também acontece nos arco-íris, tá? Então, vem a luz branca aqui, A luz branca vem aqui, e aqui ela se divide, Ela é refratada, Mas cada luz é refratada em uma angulação diferente da outra, Então, a hora que ela sai aqui de novo, para todas elas terem a mesma velocidade, elas saem em pontos diferentes. Dizem que tem uma famosa banda inglesa que usou esse prisma aqui como capa de um álbum. Será que é verdade? Dizem que é, tá? Então, vamos começar agora realmente o que importa, Então, o que é a refração da luz, Refração da luz, Então, é a diferença relativa da velocidade de propagação em diferentes meios, tá? Então, cada meio vai ter o seu próprio índice de refração, que a gente chama de N. N é um índice de refração e N não tem unidade, tá? Então, esse aqui é simplesmente o meu... Esse aqui é o meu índice de refração. Tá bom? E ele é dado por quê? Esse N é a velocidade da luz no vácuo, que é chamada de C, sobre a velocidade da luz no meio, que é V. Tá? Então, de cara aqui, a gente já tem que o N é sempre maior do que 1, tá? Porque a luz nunca vai ser mais rápida do que a luz se propagando no vácuo. Tá, beleza. Mas como é que essa diferença de velocidade aqui explica coisas como essas duas figuras aqui, Essa quebra aqui da colher e essa separação da luz, Como eu disse, cada cor vai ter seu próprio índice de refração, mas não explica por que ela sai em ângulos diferentes, tá? E ela sai em ângulos diferentes devido a uma lei chamada lei de Snell, tá? Na verdade, o fenômeno da lei de Snell já era conhecido desde os índios, desde a Idade da Pedra. Você percebe que dentro da água, assim, você olha o fundo de uma piscina, a piscina parece ser mais rasa do que realmente é, Então, mas a lei de Snell foi a primeira lei que quantificou, porque qualitativamente ele já era conhecido, mas ela foi a primeira a quantificar o problema. O que ela falou? Ela falou que
o índice de refração do meio 1 vezes o seno que ele faz com a normal quando chega na superfície de mudança de meio é igual a o índice de refração N2 vezes o seno que a luz passa a ter naquele meio, né? Então, é o seguinte, vamos considerar aqui, ó. Vamos fazer um desenho bonitinho? Deixa eu pausar aqui. Então, tá aí nosso desenho, né? Então, o que está acontecendo aqui, né? Então, a luz está vindo aqui de um índice que eu vou chamar, que é o ar aqui, ou o vácuo, tanto faz. O índice do ar do vácuo é muito parecido. E ela incide com a normal aqui, fazendo um ângulo θ1 ou θi, né? É o ângulo de incidência. A gente já viu lá na parte de reflexão, ela vai ser refletida aqui, né? Fazendo um ângulo exatamente igual, né? Então, parte dessa luz vai ser refletida aqui com θr aqui, né? Sendo θr exatamente igual a θi, né? Porém, parte dessa luz aqui passa, vamos supor que aqui seja água ou vidro, tá? Passa para o meio, né? Que é o que está acontecendo lá. Aí ela vai ter outro ângulo aqui que é o θ2, né? A relação entre o θ incidente e o θ refratado, né, é dada por essa lei de Snell aqui, tá ok? Então, a lei de Snell, até botar ela circular de uma cor mais chamativa aqui, né? Ó, essa lei de Snell aqui é a relação entre o ângulo incidente e o ângulo refratado, né? Quando o θ2 é menor do que o θ1, que é o que está acontecendo aqui, ó. Então a gente diz que o N2 ele é mais refrativo, tá? Ele é um índice de maior índice de refração, né? Então ele é mais refrativo. Então o ar e o vácuo são, né? O ar é pouco refrativo, o vácuo é o mínimo refrativo possível, né? Então, quando você sai do ar ou do vácuo, assim, passa para água, passa para o vidro, passa para glicerina, né, por diamante, cristais, né? Sempre esses índices são mais refletivos do que o ar. Então, vai sempre diminuir o ângulo, tá? Então, ele diminui o ângulo. Então, é o que você vê lá naquela figura aqui em cima, ó. Vamos pegar aquela figura aqui. Ó. Eu posso até tentar fazer um desenho aqui, ó. O que está acontecendo aqui, ó? Então, está vindo aqui, ó. E aí, ó, tem essa quebra aqui, ó. Então, por quê? Porque tá ficando mais inclinado, ó. Né? É isso que está acontecendo. Tá ok? Vamos mudar isso aqui para ficar mais bonitinho um pouquinho. Vamos tentar deixar mais bonitinho. Então, esse aqui era o ângulo original, ó. Ops. Né, tá aqui, passar aqui é normal, só para vocês verem. Então aqui tem um θ incidente. E aí ele é refratado, né? Então fica com um ângulo menor, né? Então ele vem para mais para baixo, que é o θ refratado. Tá? Então o θ refratado aqui ele é menor do que o θ incidente. Então a água é mais refrativa do que o ar, né? Então, o ar é pouco refrativo, a água tem uma refração maior, né? O vidro também tem uma refração maior ainda. Então, obedecem, né? Se você quiser saber qual é a relação entre esse ângulo aqui com esse ângulo aqui, é só você jogar na lei de Snell aqui em cima, tá ok? Então, essa é a lei de Snell. O que é uma coisa mais interessante? Uma coisa mais interessante acontece quando eu passo do vidro para o ar, ou seja, passagem de um meio mais refrativo para um menos refrativo. Vamos colocar esse aqui. Passagem de um meio mais refrativo para um menos refrativo. Por quê? Aí, como é o contrário, né? Vou passar do mais refrativo para o menos refrativo, o ângulo de refração vai ser maior do que o ângulo de incidência, né? Vamos fazer outro desenho aqui. Então, tá aí. O que está acontecendo aqui, né? Aqui está normal com a superfície, né? Então,
aqui está o ângulo de incidência, ó, que sempre fica normal. E aqui está o ângulo refratado. Né? Nesse caso, o ângulo refratado é maior do que o ângulo de incidência, indicando que esse meio de cá, pode ser o ar, por exemplo, e de cá pode ser o vidro, né? Então, estou passando de um meio mais refrativo, por exemplo, do vidro, para o ar, né? E qual que é a importância disso aqui, né? Por que isso aqui é interessante? Vamos jogar na forma de Snell, né? Então, eu vou ter assim, N1 seno de θ1 é igual a N2 seno de θ2. Vamos supor aqui, para ficar bem facinho, que o índice do vidro, que é em cima, né, é 2 e o índice do ar é 1. Tá? O que vai acontecer aqui? Eu vou ter o seguinte, 2 seno de θ1 é igual a 1 seno de θ2. Ou seja, seno de θ1 é igual a metade do seno de θ2. Tá? Beleza. Ou melhor, vou inverter isso aqui agora. Então, vou isolar o seno do θ2, que é o do ângulo refratado. Então, o seno do θ2 é 2 vezes o seno do θ1. Tá, agora tá certo. Agora vai ficar interessante. Essa equação e essa equação são iguais, só invertir. Por quê? Lembra que o seno tem que estar entre 0 e 1. Tá? Então, dependendo do valor que eu der para esse ângulo aqui, né, obrigatoriamente, esse seno, o seno de θ1 nesse caso, precisa ser menor ou igual a meio. Senão essa equação aqui não tem solução. Tá? Se o seno θ1 não for menor do que meio, isso aqui não tem solução. O que significa isso? Significa não há refração. Temos uma reflexão total. Tá? Toda a luz que bate, ela é refletida, nada passa para cá. Só acontece quando sai do meio mais refringente ou refrativo para o meio menos refringente. Tá? Vamos escrever isso aí. Então, no caso de que a luz passa de um meio mais refringente para um menos refringente, né, há um ângulo máximo de incidência, na qual ainda existe refração. Tá? Nesse exemplo que eu dei aqui, de N1 seno 2 e N2 seno 1, tá claro aqui que o ângulo máximo que eu posso ter aqui é 30 graus, porque o seno de 30 é meio, então aqui vai dar 90, quer dizer que a luz vai bater assim, ó, e vai ser refratada em 90 graus, ou seja, vai andar na horizontal. Se eu botar um ângulo maior do que 30 graus ali, não tem refração, porque eu vou ter um seno de θ maior que 1, tá? Então, é isso que acontece. Então, no caso da luz passar de um meio mais refringente para o menos refringente, há um ângulo máximo de incidência, na qual ainda existe refração. Se este ângulo de incidência for maior que o ângulo crítico, né, que é o ângulo que dá seno igual a 1, né, então há reflexão total, não há refração. Então, a luz simplesmente não passa, tá? Onde que você vê um fenômeno desse muito claro assim, né? Vou dar 2 exemplos para vocês. Primeiro, quando você vê as coisas através do vidro, né? Quando você olha diretamente assim, pensa numa prateleira assim, tem um vidro, aí você olha. Quando você olha aqui lá, você vê as coisas do outro lado desse vidro.
Se você começar a olhar meio de lado, assim, você vai começar a perceber que você vai começar a ver muito mais reflexo, tá? Por quê? Porque você vai diminuindo a quantidade de luz que é refratada, ou seja, a luz vai vir ali da prateleira para chegar no teu olho, né? Ela vai ter que passar do vidro e sair do vidro para o ar para chegar no teu olho. Só que existe um limite, né? Do qual ela pode fazer isso. Se você olhar muito de lado assim, dependendo do índice de refração do vidro, ele não chega a ser tão absurdo igual a 2, geralmente é 1,1, tá? Mas vamos considerar um vidrinho ali de 1,2, 1,3. Vai chegar um ponto que você simplesmente não vai conseguir ver mais nada, tá? Através do vidro, né? Onde mais que isso é usado com muito, muito, muito gosto, que isso aí todo mundo adora, fala, ainda bem que existe o ângulo máximo de refração, né? Em fibras óticas, tá? Então, o princípio da fibra ótica é esse, né? A luz vem aqui, ó, bate aqui e fica sendo refletida. Só que isso aqui, né, a fibra ótica é transparente, por isso que a luz anda dentro dela. Mas, ao mesmo tempo, a gente não quer que a luz saia de dentro dela e se perca, né? Senão, como é que fica a nossa internet? Fica uma bosta. Então, para a nossa internet não ficar uma bosta, você precisa que esses raios aqui, né, estejam sempre, né, bem próximos do índice, bem próximo, não, sejam sempre maiores do que o índice máximo de refração, né? Então, nunca para não perder dado, né? Isso quer dizer, por isso você não pode dobrar um fio de fibra ótica muito. Se você dobrar ele muito assim, ó, então a luz vem aqui, bate aqui, ó, então ela vai bater aqui com a normal, né? Dependendo do ângulo que ela bater com a normal aqui, ela bate com um ângulo menor do que o ângulo um ângulo crítico. Se ela é menor que o ângulo crítico, existe refração. Se existe refração, parte da luz sai e você perde dados. Aí você vai ficar xingando seu provedor de internet. Na verdade, talvez nem seja culpa dele, talvez você que simplesmente dobrou a fibra ótica, tá? Então, esse é o ângulo crítico, né, de reflexão total. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês brincar, né? Então, exercício, na verdade, exemplo nada, você tem que fazer trabalhar. Exercício. Seja um meio com índice de refração igual a 1,6, né? Então, calcule qual é o ângulo crítico, né, que é o ângulo onde vai ter reflexão total, né? Se o meio que ele faz contato, né, ou seja, ele vai sair desse 1,6 para outro meio qualquer, tem índice de refração igual a 1,2, 1,5 e 1,8, né? Então é 3 exercícios em um, na verdade, né? Você vai calcular qual é o ângulo crítico para sair de um meio de 1,6 para 1,2, depois de 1,6 para 1,5 e finalmente de 1,6 para 1,8, tá ok? Belezinha. Então, continuando aqui, onde mais a refração é importante para a gente, né? Então, olha aqui para a câmera aqui, olha para mim, ó. Olha para mim. Onde você acha que a refração é importante? Onde a refração é importante? Vou dar uma dica. Óculos, lentes delgadas. Tá aí, lentes delgadas, né? Então, no caso de lente, as lentes são muito parecidas com os espelhos, tá? Com os espelhos esféricos. As lentes também são aproximadamente esféricas. Inclusive, aquela equação 1 sobre P mais 1 sobre P' igual a 1 sobre F, ainda vale, tá? O que vai mudar aqui é que no caso do espelho, o foco era sempre R sobre 2, né? No caso de espelho. Esse aqui é espelho. Né? Aqui não. Aqui vai depender também do raio de curvatura, mas também depende principalmente do índice de refração, né? Não adianta você tentar fazer uma lente com um índice de refração igual ao do ar, né?
Se é que é possível, mas não ia adiantar nada, né? Então, essa equação aqui ainda vale, só temos que mudar como calcular o foco, tá? E algumas coisas são ao contrárias, né? No caso espelho e lente. Por exemplo, nos espelhos, os espelhos côncavos eram convergentes e os convexos eram divergentes, né? Aqui é o contrário. Os côncavos são divergentes e os convexos são convergentes. Por que isso? Porque estamos tratando do raio refratado, do raio que atravessa, não do raio refletido, né? Então, vamos colocar isso aí, né? Então, há certas semelhanças com os espelhos esféricos, né? No caso das lentes. Porém, há também diferenças, né? Então, podemos colocar assim, né? Então, a primeira dela é que lentes convexas são convergentes e lentes côncavas são divergentes. Né? Outra diferença também, né? No caso do espelho há sempre um foco só, no caso da lente há dois focos. Pode haver dois focos, né? No caso de lentes, também pode haver dois focos e não só um, né? Então, por que pode haver dois focos, né? Porque, vamos pensar aqui no espelho. O que acontece no espelho? No espelho, né, côncavo aqui, a lente bate aqui e reflete aqui no foco, né? No caso de lentes, né? Ela pode ser uma lente assim, por exemplo, ó, bicôncava, né? Então, o raio que a gente quer é o raio, né, que atravessa, né? Como ela é côncava, ela vai ser divergente, né? Então o raio que atravessar vai afastar-se do eixo de simetria, mas tem um foco aqui e tem um segundo foco, né, de cá. Eles são simétricos em relação à lente, mas pode haver dois focos, tá? Outra coisa também, né, que eu posso falar, né? Agora aqui também vou falar, né? As lentes convergentes são as lentes de bordas finas e convexas no final. Então, ela sempre tem as bordas finas, né? Por exemplo, essa aqui é divergente, ó, dá para você perceber que a borda dela é grossa. O que quer dizer com borda grossa e borda fina? Quer dizer que a borda dela aqui, ó, é mais grossa que o centro aqui, ó. É isso. Ó, ficou parecendo uma peça de xadrez. Não foi proposital, não. Né? Então, é isso, né? Então, lentes convergentes têm bordas finas, né? Então, ela é assim, por exemplo. Essa é uma lente biconvexa, né? E sempre termina com convexa. Toda vez que tiver convexa, é borda fina e é convergente, né? E vice-versa, né? As lentes divergentes... Vou escrever, né? Mas eu não precisava, né? E as lentes divergentes têm bordas grossas e terminam com côncavas. Então, tem três tipos de lente convergente e três tipos de lente divergente. Tá? Vamos para as convergentes primeiro. Ela pode ser plano, convexo. Ops. Vamos desenhar melhor para ficar mais bonitinho. Tem que igual uma letra D assim, ó. Tá aí. Plano, convexo. Então aqui é plano, aqui é convexo. Ela pode ser biconvexa, ou seja, convexa de um lado e também convexa do outro. Ou ela pode ser côncavo convexo, né? Então, é côncavo aqui, mas do outro lado é convexo. Então fica parecendo uma meia-lua, assim. Tá? Todas essas são convergentes,
E todas essas, você pode olhar, tem bordinhas grossas, né? Ou seja, ó, esse tamanho aqui é mais fino que aqui no meio, esse tamanho aqui é mais fino que aqui no meio, e aqui é mais fino que aqui no meio. E as lentes divergentes? As lentes divergentes, elas podem ser plano-côncavas, plano aqui, côncava de lá. Bicôncavas, então, côncavo aqui e aqui. Ops. Ou convexo-côncavas, né? Então, convexo e côncava. Então, a convexa côncava e a côncava convexa, elas são muito parecidas, né? Porque um lado é côncavo, o outro é convexo. Qual é a diferença delas? É que uma vai ter as bordas finas, ou seja, esse raio de curvatura de K, vamos chamar de R1 e R2 aqui. No caso aqui, claramente o R1 é menor do que o R2, né? Esse raio de curvatura é menor que esse, e aqui é o contrário, né? Se eu chamar esse aqui de R1 e R2, nesse caso o raio de curvatura é maior, né? Então ela tem as bordas grossas por causa disso. Um é menor que R2 e o outro R1 é maior do que R2, tá ok? Não, ao contrário, né? Tá ao contrário isso aí. Vamos inverter. Tá, agora sim, tá? Nesse caso aqui, esse raio é maior que esse. Nesse caso aqui, esse raio é menor do que esse, tá? Então, bordas finas termina em convexa. Convergente, bordas grossas termina em côncava. Divergente, tá? E o foco? Como é que calcula o foco? Né? O foco, como eu falei, vai depender, então, do meio de refração. Então, é N menos 1, se for no ar, senão é N1 menos N2, né? O N2 menos N1, né? 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, tá? Então, né? O que está acontecendo aqui, né? Então, vai depender, quanto maior que for o N, mais poder refrativo ela vai ter, então, ou mais convergente ou mais divergente, e o mesmo acontece com o tamanho do raio. Quanto menor o raio, né? Então, também vai aumentar o poder de refração dessa lente, né? Se as lentes são convexas, ou seja, se elas são atrativas, os raios são menores do que zero e o foco é virtual. Se as lentes são côncavas, né, o raio é maior do que zero e, naturalmente, o foco é real, né? Então, essa parte aqui é exatamente igual dos espelhos, né? Do foco ser real ou virtual é o mesmo, que muda é o papel. Convexo no espelho é divergente, aqui convexo é convergente, mas o foco é, né? Então, a gente consegue, né? Se você usar, inclusive, se você usar R em metro, no SI, né? R é distância, então, se você usar o valor em metro, 1 sobre F é chamado de C. E C é chamado de vergência da lente. Vergência. Tá? Então, o C é a vergência da lente. E sabe qual que é a unidade de vergência no SI? É grau. Então, é o que dá o grau da sua lente, tá? Que você usa aí, se você usa lente, né? Você usa óculos, então você tem 3 graus. O que significa? Significa que 1 sobre F é igual a 3, né? Então, F vai dar 0,33, né? Então, a distância focal seria 33 centímetros, né? Então, aí você pode jogar na forma final, que é essa aqui, ó. Se você quiser saber a posição da imagem, então 1 sobre P mais 1 sobre P', que é igual a 1 sobre F, né?
Então, nada mais é do que N1 N menos N1, 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Se um dos lados for plano, o R vai a infinito, tá? No caso, se for plano. Tá? O R vai a infinito se for plano, então 1 sobre infinito dá zero, não contribui. Se for convexo ou côncavo, aí você tem que botar positivo ou negativo, dependendo do lado, e aí você vai ter. Se a lente for côncavo-convexo ou convexo-côncavo, naturalmente um R vai ter que ser positivo e um R vai ter que ser negativo. E como é que eu sei qual R é positivo e qual é negativo? Ora, se ela é convexo-côncava, o foco no final das contas tem que dar uma coisa positiva. E se ela for côncavo-convexa, vice-versa, tá? Então, essa é a expressão para lente, tá? Então, é assim que você calcula, né? É assim que você calcula a posição da sua imagem aqui. O resto tudo se mantém, tá? Se o P for maior que zero, né? Vamos botar aqui até, né? Então, se o P' for maior que zero, então ele passa a ser real. Se ele for menor que zero, naturalmente ele é virtual. E o aumento da lente é o módulo de P' sobre P, tá? Então, ele te dá, se a lente aumentou 2, 3 vezes, 4 diminuiu. Né? As minhas lentes, elas diminuem, né? Elas não aumentam, mas elas focalizam. Né? Me ajudam a enxergar mais nítido, não maior. Então, esse é o assunto de lente, né? Então, eu vou dar uns exercícios aqui para vocês, calcular qual é o grau das lentes e calcular a posição de objetos e dizer se esses objetos são reais ou virtual. Então, exercício, seja uma lente, seja várias lentes. Vou dar aqui, você vai fazer para todas elas, né? Então, côncavo, convexa, bicôncava e plano convexa. Tá? Então, três lentes aqui. Seja essas 3 lentes. Então, o índice de refração do material é 1,8. Vou colocar isso. O índice de refração do material é 1,8. Né? Os raios são, respectivamente, não estou na côncava, vou colocar assim, 10 centímetros e 20 centímetros. Não significa que a parte côncava é 10 e a convexa é 20, não. Tá? Eu estou falando os raios. Então, 10 e 20, você tem que lembrar que no final das contas, o foco tem que ser real ou virtual de acordo com o lente. E côncavo, vou colocar 40 e 40. E na plano convexa, finalmente, a última, o lado é plano, então um dos raios é infinitos e outro eu vou botar 50 centímetros. Tá? Então, tá aí. Então, letra A, calcule o grau de cada lente. E letra B, calcule a posição da imagem para cada lente se a colocarmos a 8 centímetros, 28 centímetros e 68 centímetros. 78 centímetros. Então, para cada um você vai botar em mais 3 pontos, um objeto em 3 pontos diferentes, né? E indique se esta imagem é real ou virtual e o aumento. Então, isso aqui dá para vocês brincar bastante, tá? Então, essa é a parte de lentes, tá beleza? E isso acaba a parte de ótica. Falta só agora efeito fotoelétrico, né? O último tópico da aula de Física 3, tá ok? Então, nos vemos, para quem chegou até lá, para quem não abandonou o curso, para quem não desistiu, nos vemos na última sessão. Não sei se vai ser a última aula, se eu vou dividir ela em duas, mas nos vemos no último tópico.